Medo de Amar, parte 3, capítulo 13. Mãe e filho foram recebidos por Alzira com largo sorriso. Vocês dois têm trabalhado tanto que mal temos tempo para um café. Gaspar cumprimentou a vizinha e ajeitou-se no sofá. Celeste fez o mesmo. Estamos preocupados. Você sabe que Stella está desaparecida há 2 meses? Sim. A vizinhança não tem falado de outro assunto, e o mais triste é que fazem comentários maledicentes que nada ajudam. Poderiam vibrar positivamente, orar para que Stella fique bem. Gaspar levantou-se agitado. A senhora sabe onde ela está, dona Alzira. Vamos, não me deixe na dúvida. Confio muito na senhora e principalmente em seus dons mediúnicos, o que os espíritos têm lhe dito. Alzira remexeu-se na poltrona, procurou manter o equilíbrio enquanto falou. Tive contato com os amigos espirituais e eles afirmaram que Stella não está bem e que suas suspeitas não são infundadas. Minhas suspeitas? Então ela foi pega pelos repressores? Foi. Gaspar deixou-se cair na poltrona arrasado. Seus olhos marejaram. Já o tinha ouvido falar da truculência dos órgãos repressores, mesmo que fosse um simples interrogatório. Que entrasse no DOPS, principalmente na divisão de ordem política, estava frito. Alzira afirmou. Não sei ao certo onde ela está, vejo-a triste, rancorosa, machucada, num local com pouca luz. Então é isso. Sonhei com ela assim, toda machucada e clamando por justiça. Você teve um encontro astral com ela, Gaspar. Foi até onde ela se encontra, mas as energias ao redor de Stella não permitem que possamos fazer nada. Por ora, sua aura carrega muito ódio e isso a afasta dos amigos do bem. Mas pelo que me diz, ela está viva e isso é um consolo. Pode ser. O espírito é eterno. A morte do corpo físico não é o fim. Celeste arriscou. Você acha que ela está morta, Alzira? Não posso afirmar. Tudo depende de como Stella vai reagir. Isso não está em nossas mãos. Ela é responsável pelo seu destino. Vamos orar e aguardar. Gaspar mordia os lábios, demonstrando seu nervosismo. Não entendo de espiritualidade tanto quanto a senhora. Como não? Você tem lido tantos livros, às vezes toma um passe. Ainda me sinto inseguro, mas confio na senhora. Se o melhor a fazer é rezar, então vamos lá. Celeste e Alzira levantaram-se e os 3 deram-se as mãos, fecharam os olhos e Alzira foi conduzindo uma linda prece para conforto de todos e principalmente para o bem-estar de Stella. Os 3 permaneceram de olhos cerrados e rezaram com fé. Alzira sentiu um arrepio e abriu um dos olhos. Ela viu o espírito de Stella, semi-inconsciente, sendo amparado e carregado por 2 espíritos enfermeiros. Um deles olhou para Alzira e sorriu, aproximou-se e sussurrou. Obrigado pela ajuda. Era isso que faltava para resgatarmos o espírito de Stella. Alzira fez uma pergunta mental. Ela sabe que desencarnou? Ainda não, mas isso não importa no momento. Vamos levá-la a uma colônia onde são atendidos só espíritos cujo desencarne se deu por conta da luta armada. Todos merecem auxílio. Agora precisamos ir. Peça a Celeste e a Gaspar para continuarem vibrando por Stella. Devo dizer que ela está morta? Não. No momento certo, anos à frente, Gaspar vai descobrir. Peça por oração. Toda vez que pensarem em Stella, imaginem-na sorrindo, alegre e feliz. Mas Gaspar não vai sossegar enquanto não souber onde ela se encontra. Confie, Alzira. Os 2 nem estavam programados para se encontrar, foi pura afinidade. No momento da vida de ambos, Gaspar vai esquecer e quando estiver mais maduro, vai encontrar o grande amor de sua vida. Agora precisamos ir. Até logo. Alzira despediu-se mentalmente e uma lágrima escorreu-lhe pelo canto do olho. Ela pigarreou e falou em voz alta. Bem, Stella, que Deus a acompanhe onde estiver. E virando-se para Celeste e Gaspar, nossas vibrações chegaram até ela. Gaspar continuava visivelmente perturbado. E então a senhora viu Stella? Ela está bem. Onde está, por favor? Mantenha calma, Gaspar. Não importa onde ela esteja, toda vez que pensar nela, imagine que ela está sorrindo, feliz e de bem com a vida. Acho muito difícil.
É duro lidar com uma pessoa desaparecida. E o que eu vou fazer daqui para frente? Esperar? Quanto tempo? Quantos anos? Vocês nem estavam namorando? Não creio que estivesse com intenções de se casar com Estela. Não é verdade? Alzira pousou delicadamente seu braço no de Gaspar. Não precisa mentir para mim. Você e Estela não tinham compromisso juntos. Por afinidade, sintonia, a vida os uniu temporariamente. Agora, está mais do que claro que cada um deve seguir o seu caminho. No momento em que esquecer Maria Lúcia por completo, a vida vai lhe trazer alguém que o fará muito feliz. Estou confuso, mas tem razão. Na verdade, não sentia vontade de me casar. Estela era uma boa amiga. Ficamos juntos por conta da carência. Eu queria esquecer Maria Lúcia e ela queria esquecer Olavinho. Então estavam juntos para se darem força, uma pitada de carinho e nada mais. Mas nesse tempo todo me afeiçoei a ela. É natural que me preocupe com seu paradeiro. Então reze, vibre. É o melhor que tem a fazer. Confie em mim totalmente. Então acredite, Estela está bem. Os espíritos me garantiram. Celeste contemporizou. Quem sabe ela não conseguiu fugir. Tanta gente faz isso sob as barbas do governo. Alzira juntou. É verdade. Porque só pensa no pior. Não acha que Estela possa ter fugido do país? Gaspar sentiu-se mais calmo. Nunca havia pensado nisso. É mesmo. Pode ser verdade. Então, meu filho, não se preocupe. Não se torture mais. Estela, onde estiver, vai captar, receber essas vibrações suas. Não gostaria de lhe mandar energias salutares de reequilíbrio, de força e ânimo? Gaspar sentiu uma leve brisa no rosto. Imediatamente, ele se sentiu reconfortado. As palavras de Alzira sempre lhe tocavam fundo, faziam-lhe bem. Com voz marota, inquiriu a médium. A vida vai me trazer alguém, seremos felizes? Isso mesmo. Quando? Isso, meu filho, só Deus sabe. Gaspar caiu na gargalhada e abraçou Alzira. A senhora é uma bruxa. É uma bruxa boa, mas é uma bruxa. Maria Lúcia não gostou do passeio de lua de mel. Achava que ir até a recém-inaugurada Disney em Orlando, na Flórida, seria uma viagem inesquecível, e até de certo modo foi. Mas ela mal podia ir até um brinquedo que logo enjoava, ficava tonta, vomitava. Era grávida de primeira viagem e os sintomas irritavam-na sobremaneira. Eduardo procurava ser compreensivo, atencioso ao extremo. Sabia do estado da mulher e procurava não se alterar quando Maria Lúcia tinha os seus chiliques. Quando desembarcaram no aeroporto de Congonhas, ela teve outro enjoo. Dessa vez, não conseguiu chegar ao banheiro. Irritada, abriu a valise de mão no meio do saguão. Não aguento mais tanta ânsia. Se soubesse que seria assim, nunca ficaria grávida. Não fale assim. Agora que chegamos à nossa cidade, tudo vai melhorar. Ela pegou uma toalha e limpou-se. Eduardo tentou ajudá-la, mas Maria Lúcia empurrou bruscamente. Não chegue perto. Estou me sentindo envergonhada, humilhada. Olha as pessoas à nossa volta. Estão rindo de mim. Sou uma ridícula. Não é ridícula, você é linda. Linda eu? Com essa barriga? Meu corpo está se deformando a olhos vistos. O que você vem me dizer que estou linda? Maria Lúcia não registrava as amabilidades do marido. Encarou Eduardo com olhos injetados de fúria e correu até o banheiro, não sem antes ordenar: vá pegar as malas, encontro você na saída. Eduardo apanhou os documentos e dirigiu-se ao setor de retirada de malas. Estava desapontado. A viagem teria sido maravilhosa, não fosse o mau humor constante da mulher. Ela mantinha postura autodestrutiva. Achava-se gorda e feia. Eduardo tentava convencê-la do contrário, mas Maria Lúcia reagia com fúria e chegou até a dirigir-lhe alguns palavrões. Eduardo sentia-se agoniado. Pensou alto. Será que fez o certo? Casei-me porque ela estava grávida, mas essa viagem me mostrou que efetivamente não a amo. Não tenho mais um pingo de dúvida, não combinamos em nada. Triste e abatido, o rapaz pegou mecanicamente as malas e colocou-as no carrinho. Afastou os pensamentos com as mãos e foi à espera da mulher. Aguardou Maria Lúcia por 40 minutos. Olhou mais uma vez no relógio e preocupou-se. Será que ela está tão mal assim?
Na dúvida e um tanto preocupado, dirigiu-se até o banheiro. Esperou e nada. Começou a suar frio. Uma senhora saiu do banheiro e ele encarecidamente rogou-lhe que procurasse pela mulher. Falou da gravidez, do terninho que ela estava usando, o cabelo preso em coque. A senhora pacientemente retornou ao banheiro, voltou meneando a cabeça negativamente para os lados. Eduardo agradeceu e imediatamente correu até o balcão de informações. Quando estava quase desesperado, ele a viu pela porta de vidro da saída do aeroporto, conversando animadamente na calçada. O sangue subiu-lhe às faces. Deixou o balcão, saiu a passos largos e logo chegou até ela. Nunca mais faça isso, Maria Lúcia. Quase 1 hora. Você quer me matar de susto? Ela deu de ombros. Eu procurei e vi que estava demorando com as malas. Aí liguei para Henrique e pedi-lhe que nos buscasse. Naquele momento, Eduardo percebeu a presença do rapaz. Não precisava ter vindo, ficamos de pegar um táxi. Mas para quê? Amigos são para essas coisas, retrucou Henrique com falsa amabilidade. E eu estou imunda, bradou Maria Lúcia. Você não pensa em meu estado? E se eu passar mal no táxi, quer me ver numa situação embaraçosa de novo? Henrique procurou acalmar os ânimos. Ambos estão cansados. Não vamos começar uma briga no portão de desembarque. Olhem as pessoas ao redor, gente, por favor. Meu carro está aqui. Eduardo ficou intrigado. Carro? Você tem um carro? É que... Eduardo não se conteve. Você não tinha carro. Henrique esboçou um sorriso amarelo e ficou sem graça. Eu comprei. Estou pagando as prestações, mas é meu. Maria Lúcia percebeu o constrangimento de Henrique e interveio. Eu ajudei. Ele é meu camareiro, esqueceu? Não me esqueci dessa sua esquisitice, mas precisava dar a ele um corcel. Turquesa, gostou? Está maluca? Comprei mesmo, 0 km, novinho em folha, afinal de contas. Henrique vai estar me assessorando. Preciso de um carro, ora. Temos motorista? Você tem. Somos casados, o que é meu é seu. Você não precisa de carro, tampouco de camareiro assistente. Por que a ideia absurda de um secretário particular? Maria Lúcia fingiu novo enjoo. Estava cansada de discutir. Brigaram a viagem toda. Está vendo? Olha o que você fez. Sabe que quando me irrito fico assim. Vamos parar com essa conversa fiada e ir para casa. Chega de tanta pergunta, tanta cobrança. Eduardo bufou e pegou as malas. Henrique abriu o porta-malas e ajudou a guardar as bagagens. Eduardo olhou de soslaio para o rapaz. Não gostava dele. Havia algo em Henrique que ele não tolerava. Acho que nossos anjos da guarda não se bicam, pensou, procurando acalmar-se. Entraram no carro e foram para o novo apartamento, próximo ao dos pais de Eduardo, na região dos Jardins. Ao chegarem lá, não acreditaram no que viram. Todas as dependências estavam cheias de vasos repletos de rosas vermelhas. Maria Lúcia emocionou-se. Henrique, como foi capaz disso? Ninguém sabia da nossa chegada, mas foi rápido. Assim que desliguei sua chamada, pedi para um amigo, dono de uma floricultura, que fizesse a entrega em caráter de urgência. Maria Lúcia beijou nas faces amorosa. Você e seus amigos, você é demais. Que coisa mais linda, cutucou Eduardo fazendo careta. Você não seria capaz disso. Ela pegou Henrique pelos braços e foi lhe contando os poucos momentos divertidos da viagem. Eduardo deixou-se cair numa poltrona desolado. Ela não me ama. Por que se casou comigo? Será por causa do meu dinheiro? Será que ela seria capaz disso? Não posso crer. Envolvido num turbilhão de dúvidas, Eduardo deixou-se conduzir pelos pensamentos. Estava cansado, a viagem tinha sido ruim e agora a única coisa que queria fazer era jogar-se de cabeça no trabalho. Levantou-se de pronto e correu até o telefone. Papai, tudo bem? Filho, quanta saudade! Não sabe a falta que me faz. Quando voltam? Já voltamos. Como assim? Acabamos de chegar em casa. E por que não nos avisaram? Poderíamos pegá-los. Sua mãe vai ficar uma fera. Ela vai compreender. Ligue para ela e diga que vamos jantar juntos esta noite. Temos muitas novidades para contar. Osvaldo abaixou o tom de voz no telefone. Como anda a gravidez?
Péssima. Maria Lúcia tem sentido muito enjoo, muita ânsia. Logo você se acostuma. Pai, estou indo para o escritório. Já? Descanse, acabou de chegar, foram horas de voo. Não, eu quero trabalhar. Até logo. Oswaldo pousou o fone num gancho e passou as mãos pelos cabelos grisalhos. Esse casamento começou errado e pelo jeito vai terminar errado. Eduardo pousou o fone no gancho, sentindo-se sufocado. Esta casa me oprime, Henrique me oprime, a gravidez de Maria Lúcia me oprime. Capítulo 14. Henrique não cabia em si tamanha felicidade. Sua avó teve um derrame mortal. Deus existe. Consegui me livrar da velha inútil justamente quando Maria Lúcia me dá um apartamento. Isso é formidável. Ele estava muito ocupado com a decoração do novo apartamento para cuidar da papelada e do enterro. Ligou para uma prima distante no interior e pediu-lhe que cuidasse da parte burocrática, visto que ele estava muito abalado com o ocorrido. Sem vínculos familiares, ele se sentia livre para fazer o que quisesse. O convívio com Maria Lúcia mudou sua vida. Ganhava um excelente salário e não precisava fazer quase nada. Quase porque tinha de aturar todas as vontades e caprichos dela. No começo, irritava-se com muita facilidade, mas com o tempo, e vendo sua conta bancária engordar, ele foi deixando a irritação de lado, ao pensar na transformação positiva que o dinheiro causava em sua vida. Maria Lúcia comprou um apartamento registrado no nome dela e com usufruto de Henrique, enquanto ele vivesse. O imóvel tinha 2 quartos, era bem espaçoso, localizado no elegante edifício da Avenida São Luís, região central da cidade. Ela mobiliou o apartamento com gosto e estilo. Henrique não gastou um tostão. Depois veio o carro, modelo último tipo, também no nome dela. Que fique tudo no nome dela, dizia ele para si, eu quero mais é usufruir. Henrique logo percebeu que Maria Lúcia não brincava em serviço e tratou de buscar o refinamento que ela tanto queria para impressionar a sogra e a sociedade. Ele se matriculou na Aliança Francesa e, por meio de muitos amigos, conheceu Clovis, um rapaz formado em História, com especialização em História da Arte pelo Sorbonne de Paris. Era disso que ele precisava para dar mais credibilidade a Maria Lúcia. Henrique tinha altura mediana, mas possuía um belo corpo, torneado, cabelos castanhos compridos e bem cuidados, a pele sempre bronzeada ressaltava os olhos verdes. As costeletas e o bigode eram mantidos bem aparados. Sempre perfumado e bem vestido, tinha um charme e ia usar dele tudo mais para ficar íntimo de Clovis. Amanhã vou pensar em como ficar mais amiguinho dele. Essa bicha vai me dar de bandeja tudo o que eu quero. Vou me tornar um rapaz refinado, mas antes preciso me livrar de Túlio. Estou enjoado do grandalhão. Henrique conheceu Túlio na festa de casamento de Maria Lúcia. Fez o possível para colocar seu cartão no bolso do rapaz. Túlio encantara-se com as gentilezas de Henrique. Depois daquele dia, encontraram-se 1, 2 vezes. Agora se viam 3 vezes por semana. Túlio era casado. Sua mulher pertencia à família abastada, dona de muitas terras no sul de Minas Gerais. Ele trabalhava duro num banco estatal e sustentava a família. Não queria ser mantido pela mulher. Matilde era compreensiva e admirava o marido por isso, e tinham 2 filhos. Túlio era um sujeito do tipo brutamontes, parecia um armário de quase 2 metros de altura, tinha voz grave, usava barba espessa que lhe dava um ar de malandro. Apaixonou-se por um amigo anos antes, mas a relação terminou drasticamente. Ele jurou a si mesmo que nunca mais ia se envolver com outro homem. Aquilo tinha sido um aviso, mostrando a ele que a relação entre 2 homens é uma aberração contrária às leis de Deus. Após a trágica relação, Túlio reprimiu seus desejos, lutou contra sua natureza e iniciou um namoro com Matilde. Ela era amiga, companheira, casaram-se e tiveram filhos. Ele bem que conseguiu manter os desejos represados ocultos, mas o que fazer? A atração pelo mesmo sexo era forte demais, parecia dominá-lo.
Túlio fez de tudo. Foi a curandeiros, frequentou terreiros, igrejas evangélicas, confessou-se com padres, mas em vão. Tinha medo de psicólogos ou psiquiatras. Ele era conhecido em sociedade e tinha pavor de ter sua homossexualidade revelada. Certa vez, desesperado, procurou um famoso curandeiro. Este disse que Túlio tinha um espírito homossexual desencarnado grudado nele. O curandeiro disse-lhe que precisava de muito dinheiro para comprar material a fim de afastar a entidade. Túlio pagou e nada aconteceu. Depois foi a vez dos padres. Mandavam-no rezar todo tipo de preces para não cair em tentação. Um padre contribuiu para que sua culpa aumentasse sobremaneira. Disse-lhe que, se continuasse assim, Deus iria castigá-lo e um de seus filhos carregaria esse mal. Túlio ficou dias rezando sem parar, mas o desejo continuou. Os evangélicos diziam que era encosto, que o capeta o havia dominado por ter pensamentos contrários à natureza humana. Fizeram sessão de descarrego e nada. Túlio continuava sentindo atração por homens. Ele chegou a pensar em suicídio, mas quando olhava seus filhos mudava de ideia. Ele não sabia mais o que fazer. A salvação veio no dia do casamento de Maria Lúcia. Henrique foi para Túlio o passaporte para o mundo dos prazeres represados havia tantos anos. Henrique estava acostumado a envolver-se com homens casados no intuito de posteriormente chantageá-los, fazendo ameaças de todos os tipos. Assim, ganhava um dinheiro extra. Mais recentemente, porém, com o suporte financeiro recebido de Maria Lúcia, deixou de se envolver com os casados. Ao conhecer Túlio, ficou fascinado no início. Pegar um homem daquele cheio de desejos era um prêmio da loteria. E Túlio era insaciável, mas o tempo foi passando e Henrique foi se desinteressando. Estava na hora de chutar o pobre coitado, afinal de contas, Túlio já lhe servira o bastante. Túlio cumprimentou o porteiro do edifício em que Henrique morava, tomou o elevador e subiu, tocou a campainha. Não esperava tão cedo, resmungou Henrique. Hoje é aniversário do meu filho, haverá festinha logo mais à noite, eu não posso vacilar. Henrique não disse mais uma palavra, fechou a porta e antes de falar qualquer coisa, Túlio jogou-se sobre ele. Henrique não teve como escapar do brutamontes e ao contragosto entregou-se. Túlio não imaginava, nem sequer percebia, que aquele apartamento estava repleto de espíritos sedentos por sexo. As entidades abraçavam-se e grudavam-se em seu corpo, como se estivessem encarnadas. Ele acreditava que Henrique lhe fosse fiel, chegou até a pensar em separar-se da mulher. Não compactuava com uma vida dupla, como outros homens casados, era íntegro em seus valores. Desde a mudança, Henrique levava ao apartamento um rapaz diferente a cada noite, às vezes 2 ou mais, chegando a promover orgias fenomenais. Os espíritos perdidos e ainda presos aos prazeres do corpo perceberam a movimentação e a energia que era emanada no apartamento. Logo, espíritos de toda parte estavam morando ali, refestelando-se com as energias sexuais emanadas por Henrique e seus companheiros eventuais. Henrique pensava mais em sexo do que seria o normal. E as entidades aproximavam-se dele e sussurravam frases eróticas ou mesmo impregnavam sua mente com cenas picantes. Isso aumentava sua libido. Ele, sem perceber, corria a cata de alguém disponível e na mesma sintonia, na rua mesmo, o que era fácil e comum na região em que morava. Em pouco tempo, Henrique ficou famoso nas redondezas, pois conhecia praticamente todos os garotos de programa. Prostitutos masculinos que ganhavam a vida em troca de um punhado de dinheiro. Terminada a relação, Túlio levantou-se e foi para o banheiro. Sentou-se no vaso sanitário, apoiou os cotovelos no joelho e segurou o rosto com as mãos. Não conteve o pranto. Ele gostava de Henrique, mas não conseguia parar de pensar nos filhos e na mulher. Essa culpa o consumia. Estou errado. Estou completamente errado. Sou um pecador. Nenhuma religião me aceita. Eu estou perdido. Recostou a cabeça na parede e desatou a chorar para valer.
Henrique ouviu soluços, mas não interferiu. Sabia que aquilo sempre acontecia com Túlio. Depois, Túlio tomou um banho demorado. Ficou bastante tempo deixando a água quente escorrer por suas costas, como a tirar o peso da culpa que sentia por levar aquela vida dupla. Terminado o banho, enxugou-se e, despido mesmo, foi para a sala. Ajeitou-se no sofá, abraçou-se a uma almofada e acendeu um cigarro. Crise de consciência de novo, cutucou Henrique. Túlio exalou profundo suspiro. Você sabe quanto isso me consome. Sempre foi assim. Sim, desde moleque. Sempre gostou de meninos e meninas. Túlio fitou um ponto indefinido da sala. Sua memória voltou aos tempos de adolescência, das brincadeiras entre os colegas. Nunca fiz distinção. Sempre gostei dos meninos e meninas, depois com homem e mulher, mas ultimamente, o quê? Túlio tragou profundo seu cigarro. Após exalar a fumaça para o alto, declarou: Sabe, Henrique, eu só me relacionei de verdade com um homem há muitos anos. E cadê ele? Não quero falar sobre isso, retrucou visivelmente perturbado. Desculpe, não está mais aqui quem falou. Depois que me casei, procurei me conter. Você é o primeiro com quem tenho me relacionado desde aquela época. E isso tem mexido comigo. Mexido como? Não sei, é diferente. Está apaixonado? Não é isso. Túlio apagou o cigarro e foi até o outro sofá. Sentou-se perto de Henrique, colocou suas mãos sobre as dele. Estamos nos vendo há tempos. Isso é verdade. Bastante tempo. Por acaso está enjoado? Brincou. Não é isso, pelo contrário. O que mexe comigo é o fato de eu estar gostando desses encontros. Ultimamente, perdi o interesse por minha mulher. Acontece, não misture as coisas. Você é casado há muitos anos, é natural que a cama fique morna ou até esfrie. Não perdi a vontade mesmo. Eu olho para Matilde e a vejo como uma amiga, uma irmã. O desejo acabou. Pode ser que não tenha mais volta. Agora que tem se relacionado mais com homens. Com homens não, só com você. Obrigado pela fidelidade. Túlio sentiu o peito oprimido e esclareceu. Acabei de completar 35 anos, não sou mais um garoto. Preciso definir minha vida, entende? Você já é bem crescidinho. Para que lado eu vou? Estou perdido. Pode continuar levando a vida dupla? Isso é errado. Não quero magoar minha mulher, meus filhos. Preciso tomar um rumo. Você me ajuda? Fica ao meu lado. Henrique sentiu um arrepio, não gostava de se envolver afetivamente com as pessoas. Tinha um comportamento autodestrutivo, não se aceitava, não gostava de si mesmo. Como podia sentir afeição, gostar de alguém? Maria Lúcia foi a única na vida por quem ele sentiu algum carinho, mesmo assim, misturado a muito interesse. Nunca se dera bem com a avó. Assim era Henrique, uma pessoa desprovida de qualquer sentimento nobre. O amor para ele só existia em filmes ou novelas. Sentimentos de amizade e fraternidade era pura utopia. O que valia a pena na vida, segundo ele, era tirar vantagens das pessoas, tal qual Maria Lúcia fazia. Mal começara a planejar um modo de conquistar Clóvis e agora Túlio queria compromisso sério. Aquilo era o cúmulo e estava fora de cogitação. A história de amar e ser amada era uma grande balela e entre homossexuais então era pior. Para começar, não havia sensibilidade feminina equilibrando esse jogo de sedução. Eram dois iguais. Essa era a visão de Henrique. Ele esboçou um sorriso, não deixava de ser engraçado. Ali à sua frente estava aquele homem zarrão de quase 2 metros, bem apessoado. Túlio era do tipo que nunca despertaria suspeitas. No entanto, ele estava ali, cabisbaixo, impotente, implorando-lhe ajuda. Aquilo cheirava a romance. E romance Henrique não queria com ninguém, mas precisava ser cauteloso. Túlio era bonachão, mas às vezes revelava um temperamento estouvado. Era melhor não arriscar enfurecê-lo. Procurando dissimular a contrariedade, Henrique passou delicadamente sua mão no queixo do Brutamontes. Compreendo sua aflição. Conheço homens que deram cabo da própria vida por causa da homossexualidade. Isso é bobagem. Se eu fosse você, continuava assim, levando a vida do mesmo jeito. E minha consciência? Que consciência, Túlio? Bobagem. Tá levando sua mulher na lábia e quando pintar à vontade é só ir à caça.
Nesta cidade há muito homem disponível e com as mesmas vontades que nós. Eu sei. Sexo encontra-se em qualquer lugar, mas não é disso que estou falando. A convivência com você me mostrou que é possível dois homens viverem juntos. Henrique sentiu o ar faltar-lhe. Tudo estava mais envolvido do que podia imaginar. Precisava ser deveras cauteloso. A gente vai acertar isso mais tarde ou mais cedo. Túlio abraçou, mas Henrique sentiu repulsa. Estava achando enfadonha toda aquela cena. Repentinamente, Túlio ajeitou-se no sofá e disse com olhos brilhantes: Ei, quer viajar comigo, Henrique? Viajar para onde? Não sei. Vamos para uma praia qualquer, o que acha de Ilhabela? Henrique fez muxoxo. Muito mosquito. Não dá para ser um lugar mais badalado? Poderíamos ir ao Rio de Janeiro? Não posso. É que conheço uma pousada em Ilhabela. Podemos ficar lá uns dias. Assim, sem mais nem menos? Consegui uns dias de licença por conta das horas extras. Inventei para Matilde que tenho trabalho fora da cidade. Temos uma semana. Só não quis ir hoje por causa do aniversário do meu filho. Henrique, preciso viajar, tirar uns dias ao seu lado. Tenho certeza de que essa viagem vai ser decisiva para o que planejo. E o que planeja? Se tudo correr bem, se nos dermos bem, longe de tudo e de todos, gostaria de viver ao seu lado. Henrique torceu o nariz. Passar uma semana ao lado daquele bolha? Nunca. Viver com um chiclete como aquele? Jamais. Precisava agir rápido, inventar algo em questão de segundos. Maria Lúcia está para dar à luz. Não posso me ausentar. Ela tem marido, tem família. Está louco, Túlio? Sou assistente dela, não posso sair assim sem mais nem menos. Quem mandou inventar sem me consultar? Queria lhe fazer uma surpresa, disse, abaixando a cabeça tristonho. Você e essa mania de surpresas, não posso, não dá. E o que eu faço? Gostaria que fosse comigo. Sinto muito, viaje só. Acho que até melhor. Espaireça, reflita. Veja o que é bom para você. Está muito dividido. Não sabe direito o que quer da vida. Quando voltar de viagem, conversaremos. Agora, por favor, estou atrasado. Maria Lúcia me espera. A esta hora? Henrique irritou-se. A hora que ela quiser, o que foi? Vai ficar me vigiando? Pensa que sou a boba da Matilde? Vá, saia logo. Como pode ser tão grosso? Estávamos bem até agora. Você me tira do sério. Túlio sentiu-se constrangido. Estava alimentando esperanças de ser compreendido, talvez até amado. Havia feito planos enquanto ia para o apartamento de Henrique. Pensara com carinho na pousada, nos caminhos à beira da praia, nos momentos de prazer que podiam desfrutar juntos. E agora estava nítido que Henrique não seria a pessoa certa para ele ajudar com seus problemas. Mostrava-se um indivíduo egoísta, mesquinho e sem escrúpulos. Túlio vestiu-se rapidamente. Estou desorientado, vou para casa, depois nos falamos. Está bem, boa festinha. Túlio virou-se, abriu a porta e partiu. Henrique serviu-se de um uísque. Preciso impedir a entrada de Túlio aqui no prédio. Ainda bem que o enrustido desorientado vai viajar uns dias. Tenho tempo de sobra para arquitetar e pôr em prática meus planos sem interferências. Ele não me serve mais. Está apaixonado, imbecil, fraco. Não gosto desses tipos. Perambulou pelo apartamento, precisava sair. A conversa de Túlio irritara. Quer saber de uma coisa? Vou até o DOPS conversar com Medeiros. Preciso esquecer as besteiras que ouvi de Túlio. Está na hora de pregar um susto em Marinês. Ele riu. Procurou lembrar-se de como estava vestido no dia em que Medeiros não conseguia tirar os olhos de cima dele. Ah, já sei. Tomou um banho caprichado, vestiu um elegante blazer, perfumou-se, pegou uma sacolinha e saiu. Dentro do carro dizia para si: Vamos até o Largo General Osório. Faz tempo que não apareço no Café Mocambo. Estou com saudade do delegado Medeiros. Preciso de um grande favor. Capítulo 15. Henrique estacionou o carro de frente ao prédio do DOPS, na região da Luz. Pegou a sacola e indagou a um sentinela. Olá, doutor Medeiros se encontra? Segundo andar, terceira sala à esquerda. Henrique subiu as escadas e rumou até o local indicado. Ajeitou os cabelos, respirou fundo, pigarreou e bateu levemente na porta. Pode entrar.
Doutor? O delegado fitou de cima a baixo. Ora, ora, Henrique, que surpresa agradável! Medeiros aproximou-se e abraçou. Quanto tempo? Está namorando? Não, doutor. Estive ocupado com muito trabalho. Não precisa me chamar de doutor. Sou Medeiros e mais nada. Henrique sorriu. Está certo. Era evidente a cobiça estampada nos olhos do delegado. Não poderia receber visita mais agradável àquela hora da noite. Posso prender um minuto de sua atenção? Claro, por favor, feche a porta. Sim? Henrique fechou a porta e ficou parado em frente ao delegado. Sente-se, quer um café? Não, obrigado. O que eu traz por estas bandas? O rapaz pigarreou, torceu as mãos e por fim disparou. Sabe, doutor, sou um cidadão brasileiro acima de qualquer suspeita. Nunca me envolvi com manifestações estudantis, com política. Sempre me dediquei à família, ao trabalho e ao meu país. Medeiros gostou da maneira como Henrique falava. O jovem continuou. Tenho pavor à guerrilha. Essas pessoas merecem ser torturadas e mortas. Onde já se viu? Assalto a banco, sequestro de embaixador. Que imagem estão fazendo do nosso Brasil lá fora? Sou contra o comunismo, amo a pátria, sou verde e amarelo. Gostei. Se todos os jovens pensassem como você, teríamos menos problemas. Mas o que podemos fazer? Combater, combater. Já que tocamos nesse assunto, o que aconteceu àquela comunista de Araque? Aquela que você nos entregou de bandeja, que fingia ser cabeleireira? Ela mesma. Henrique era diabólico. Sabia que Medeiros metera as mãos na moça. Estremeceu no dia em que a polícia invadiu o salão e achou as provas incriminatórias no quartinho dos fundos. Os vizinhos ficaram aterrorizados. Estela havia viajado com Gaspar. 2 delegados e 3 policiais ficaram à paisana esperando. Obviamente, Henrique avisara o dia e horário próximos de chegada, pois sondara Gaspar. Assim que chegaram de viagem e Gaspar a deixou na porta de casa, eles a pegaram. Mas Henrique queria saber mais, queria ouvir, com crueza de detalhes, o triste fim da pobre moça. O combate à guerrilha urbana e a seus simpatizantes era feito à custa de caça de informações, e aí se abriu caminho para a tortura. Realizada em larga escala no período de 1969 a 1975, transformou siglas como DOPS e DOI-CODI em sinônimos de violência contra o indivíduo desarmado, tudo em prol da segurança nacional, e por esta razão a tortura era justificada. Estela tornou-se mais uma simpatizante que mereceu ser interrogada e torturada até morrer. Cada vez mais, a máquina montada pelos militares e policiais atuava sem piedade, prendendo, interrogando, torturando e, como no caso de Estela, matando. Medeiros riu alto. A polícia estava de olho nela, mas quando ela começou a sair com aquele seu amigo, logo desistiram de continuar investigando. Concluíram que ela não oferecia perigo. Então eu e você nos encontramos naquele bar. Você me contou tudo o que sabia, que o salão de cabeleireiro era pura fachada. Foi um Deus nos acuda aqui na delegacia. Aquela vigarista nos deu muito trabalho, demorou para morrer, está enterrada em alguma vala num cemitério qualquer. Teve o que mereceu, sem dúvida. Eu gostaria de colaborar mais uma vez. Sinto-me no dever de ajudar o país a banir esse tipo de comunistas inconsequentes. Outra colaboração? Depois daqueles elementos de acusação contra a comunista, você é tida em alta conta aqui dentro. Obrigado, Medeiros. Foi meu dever de cidadão, nada mais. Tenho aqui em mãos provas irrefutáveis de que uma conhecida está ligada à guerrilha urbana, anda solta e mal desperta suspeitas. Medeiros remexeu-se na cadeira nervoso. Sinto ódio dessa gente, desses comunistas. Henrique percebeu o brilho odioso no olhar do delegado e ajuntou. É só uma suspeita. Medeiros arregalou os olhos de prazer. Mas você tem um nome, alguma prova? Sim. O que tem aí? Henrique pegou a blusa, uma cópia da identidade de Marinês, as fotos. O documento original foi parar na bolsa dela no dia seguinte, com a ajuda de Maria Lúcia, que deu um jeito de colocar o documento na bolsa da irmã. Marinês nada percebeu, como também não se dera conta da blusa que sumira. Henrique era muito bem informado.
Lia jornais e revistas. O governo, quando derrubava um aparelho, local onde os guerrilheiros se escondiam, fazia questão de que os jornais publicassem a matéria, com fotos dos presos, dos esconderijos. Fazia um grande alarde, justificando à população os métodos truculentos de combate aos opositores à ditadura. Sabendo que um esconderijo havia sido recentemente descoberto, Henrique arriscou. Soube, pelos jornais, que um aparelho foi desarmado recentemente na Lapa. Medeiros entrou na conversa e foi categórico. Isso é verdade, mas não encontramos nada. Reviramos a casa toda e nenhuma pista. Aí você se engana. Olha o que estava atrás da grade de proteção da geladeira. Medeiros pegou a blusa, a identidade e as fotos. Por seus olhos passou um brilho sinistro. Mesmo assim, inquiriu. Tem certeza? Henrique não sabia o que dizer. Medeiros estava fazendo perguntas demais e isso não estava em seus planos. Achava que era fácil plantar provas contra qualquer pessoa. Afinal, eles não estavam loucos atrás dos combatentes? Precisava mudar o rumo da conversa e usar o seu charme. Aquilo tudo era só para dar um susto em Marinês, nada demais. Pensou rápido e soltou. Acha que trouxe esses elementos sem fundamento algum? Tentaram fazer isso algumas vezes. Alguns policiais plantaram provas contra desafetos, e isso é perigoso. Dessa forma, perdemos o controle e isso não pode acontecer. Henrique engoliu em seco, mudou o tom de voz. Confia em mim. Estou fazendo minha parte como cidadão. Minha consciência está tranquila. Bem, se tudo isso estava na casa arrombada na Lapa, essa moça está encrencada. Confia em mim, doutor. Se for engano, posso perder meu posto. E se isso vier a acontecer, você pode se meter numa grande encrenca. Henrique encarou Medeiros nos olhos. O delegado excitou-se com tamanha carga de sedução. Subitamente, esqueceu-se daquelas provas porque denúncias desse tipo chegavam todos os dias. Passou a língua pelos lábios. O que vai fazer agora? Você tem algum compromisso? Tenho. Ah, que pena. Vou sair com o delegado e fazer com que ele tenha uma das noites mais inesquecíveis de sua vida. Medeiros meneou a cabeça para os lados. Adorava aqueles garotões atrevidos que iam direto ao assunto. Gostava particularmente de Henrique, que eu conheci intimamente. Agora eu não posso sair. Saio às 2 da manhã, muito tarde? De jeito nenhum. Henrique tirou um cartão do bolso do paletó. Este é o meu endereço. Às 2h30 está bom para você? Está. Henrique se levantou e apertou a mão do delegado. Encostou deliberadamente seu rosto no dele. Aguardo você logo mais. Prometo que não vai se arrepender. Você nunca me decepcionou. Medeiros sentiu uma onda percorrer seu corpo. Aquele rapaz tinha um forte magnetismo e pensou. Henrique despediu-se e saiu, ganhou a rua e entrou no carro sorridente. Pronto. Só quero ver o susto que Marinês vai levar. Ela me paga. Agora estamos quites. Só um susto. Ele deu partida no carro e saiu cantarolando contente. Sombras escuras abraçavam-se a ele, sugando suas energias, alimentando-se de seus pensamentos sórdidos. Henrique consultou o relógio. A esta hora, Clóvis já está na Galeria Metrópole. Ótimo. Preciso atender 2 caras esta noite. Tenho de cronometrar o tempo com precisão. Preciso arrastar a bichinha do Clóvis até em casa e dispensá-lo até às 2 da manhã. A casa precisa estar bem arrumada para receber o delegado todo-poderoso. Ele estacionou o carro na garagem e correu até a galeria lá perto. No caminho, foi flertando com rapazes, em sua maioria prostitutos, conhecidos como garotos de programa, ou michês, que frequentavam a região buscando os trocados por sexo rápido. Henrique sentia-se poderoso. Algumas vezes, subjugava os meninos porque ele pagava e eles tinham de fazer o que ele bem entendesse. Um michê veterano e conhecido por dar safanões em alguns clientes aproximou-se. Marcos tinha dado uma grande surra num cliente tempos atrás e isso afetara sua reputação. Muitos tinham medo dele, temendo que algo pior pudesse acontecer. Henrique gostava de Marcos de uma maneira especial, aquele jeito bruto de dar tapas e ser nervosinho. Marcos abordou. E aí, vamos fazer um programa? Hoje não vai dar, Marcos, tenho compromisso. Se o problema for preço,
A gente discute depois. Você é freguês antigo, dou desconto. Henrique consultou novamente o relógio. Outra hora. Hoje tenho compromisso e estou atrasado. Até a próxima, então. Vou ficar no aguardo. Você é especial para mim. Henrique deu uma risadinha. Adorava o Marcos. Ele o dominava, era do tipo fortão, valia a pena. Ele correu e entrou na galeria. Não demorou muito e encontrou um grupo de conhecidos. Cumprimentou as pessoas e dirigiu-se até Clóvis. Como vai? Tudo bem? Tudo, Clóvis. Como andam as coisas? Não estou escutando você direito, muita bagunça aqui. Também não o escuto. Só vim porque era festinha de Dalton. Não gosto de frequentar esses lugares. Entendo, eu também não gosto. Não estou ouvindo. Henrique convidou. Quer ir até em casa? Acho lá mais tranquilo. Comprei um disco novo, fora de catálogo, que estava procurando fazia muito tempo. Ah, Clóvis animou-se. Você gosta de Julie London? E por que eu espanto? Por nada, é que é tão difícil gostarem dela. Fez muito sucesso nos anos 50. Uma das cantoras americanas de voz mais aveludada. Henrique fez-se de bobo. Havia colado em Dalton para arrancar informações acerca de Clóvis. Fizeram um questionário, querendo saber gostos, preferências, o que gostava de ouvir, comer, lugares que frequentava. Feito o interrogatório, começou a bolar como conquistar o moço. Durante os 2 encontros anteriores, ficou estudando o comportamento do jovem. Conforme se encontravam, mais Clóvis lhe parecia bobinho, romântico, bem fácil de ser enganado. Mora aqui ao lado, vamos, que eu lhe sirvo um dry martini e conversamos ao som de Julie. Você também gosta de dry martini, não acredito? Que coincidência? É. Vai saber o que o destino nos reserva. Henrique continuava com as tiradas certeiras. Qual seu signo? Câncer. Mas não me diga que o seu. Por quê? Henrique fez ar misterioso. Adoro descobrir signos. Deixe-me ver. Por fim disparou. Você só pode ser de Sagitário. Clóvis sobressaltou-se. Não é possível? Você entende de astrologia? Um pouco. Como adivinhou o meu signo? Porque você parece querer alargar a visão, conhecer outros lugares, outras culturas. É necessidade sua conhecer países e pessoas diferentes de onde nasceu. É justiceiro, luta pelos fracos e oprimidos. Nossa, como pode saber tanto ao meu respeito? Esse é nosso 3º encontro e nos outros 2 você mal falou comigo. Ah, a vida é cheia de surpresas. Clóvis sorriu. Despediram-se do grupo, que não deixou de fazer comentários e brincadeirinhas com ele e Henrique. Ganharam a calçada. Henrique continuou. Sei que você é especializado em História da Arte. Fiz a especialização na Sorbonne, em Paris. Eu queria aprender tanto algumas coisas. Será que esse sagitariano lindo poderia me ensinar? Clóvis passou seu braço pela cintura de Henrique. Posso lhe ensinar tudo o que quiser. Henrique abraçou, sorriu e pensou. Meu Deus, que bicha mais tonta. Caiu feito um patinho. Nunca pensei que fosse tão fácil. Em todo caso, preciso ser rápido. Consultou o relógio. É preciso fazer trabalho de Hércules esta noite. Vou tratar deste aqui primeiro. Antes das 2, já o faço descer e aguardo o delegado. Vou conseguir tudo o que quero dessas bichas, tudinho. Capítulo 16. Na noite seguinte, passava das 11 e nada de Marinês chegar em casa. Yolanda andava de um lado para o outro da sala, torcendo as mãos, demonstrando nervosismo. Floriano tentava acalmá-la. Calma, logo teremos notícias. Não é possível. Marinês nunca foi de se atrasar e quando fez sempre nos ligou. Tem certeza de que ela não está na casa de Gaspar? Celeste ficou de nos avisar, caso Marinês aparecesse. Estou sentindo um aperto no peito sem igual, Floriano. Tenho um pressentimento de que nossa filha não está bem. Floriano fez com que a mulher se sentasse e abraçou. Procurou acalmá-la. Vai dar tudo certo. Nossa filha logo vai estar em casa. Por favor, faça-me uma gentileza. O que é? Poderia chamar Alzira? Mais tarde. Não devemos perturbá-la. Mas trata-se de nossa filha, eu estou aflita. Meu coração de mãe não se engana. Marinês está correndo perigo, não estou louca, acredite em mim. Floriano ia replicar, mas o som da campainha desviou sua concentração. Ele e Yolanda tiveram um sobressalto. Seria alguém trazendo notícias?
Yolanda não conseguia levantar-se e Floriano correu até a porta. Desde que eu atendo, girou a chave e abriu a porta ansioso. Boa noite, Floriano. Que susto! Pensei que fosse alguém trazendo notícias desagradáveis. Sei o que se passa. Estávamos relutando em ligar para você esta tarde. Alzira cumprimentou e foi entrando. Recebi um comunicado dos amigos do astral. Vim por causa de Marinês. Yolanda quase desfaleceu e indagou aflita. Não minta para mim, Alzira, por favor. Você tem alguma notícia dela? Os espíritos disseram algo? Calma. Alzira virou-se para Floriano. Traga um copo de água com açúcar, por favor. Imediatamente, Floriano foi até a cozinha, voltou em seguida, e Alzira fez Yolanda tomar a água vagarosamente. Sente-se mais calma? Um pouco. Essa dor no meu peito me mata. Coisa de mãe. Eu sinto, mas não sei explicar, sabe? É como se a minha filha estivesse correndo risco de morte. Os amigos espirituais pediram para que tenhamos fé, que oremos e vibremos em favor de Marinês. Algo desagradável lhe aconteceu e vamos precisar de muito equilíbrio para que ela volte logo para casa. O que mais eles disseram? Onde está minha filha? Yolanda não suportava tamanha aflição. O pranto corria solto pelas faces. Marinês era sua filha adorada, amiga de todas as horas, tão diferente de Maria Lúcia, que os abandonara assim que se casou. Marinês era diferente, possuía boa índole, tinha carisma, era simpática e adorada pelas pessoas. Nunca havia feito nada de ruim, então, por que estaria passando por maus bocados? Alzira, minha filha, é uma pedra preciosa, um anjo que sempre esteve ao meu lado, trazendo somente alegrias. Marinês é forte e vai superar, mas onde ela está, não importa onde esteja, vim lhe dar conforto, dizer que logo ela vai estar entre nós. Como Deus pode ser tão injusto? Deus não é injusto, Yolanda. A vida tem suas leis e sabe o que faz. As forças universais sempre trabalham em nosso favor, mesmo que a situação seja interpretada como ruim ou desagradável. Mas a minha filha, será que foi assaltada, currada? O que pode ter acontecido a Marinês? Isso me aflige muito mais. Floriano ligou para hospitais, prontos-socorros, delegacias e nada. Só faltou. Ela fez uma pausa, respirou fundo e por fim disse emocionada. Só faltou o IML. Alzira passou a mão por seus cabelos. Marinês não morreu. Como pode dizer com tamanha certeza? Não confia em mim? Yolanda fez sinal positivo com a cabeça. Preciso de concentração. Para quê? Você e Floriano poderiam me ajudar? Claro. O que devemos fazer? Fiquem ao meu lado e deem-se as mãos. Firmei o pensamento em Marinês, fazendo o tempo todo uma imagem positiva dela. Desculpe, Alzira, interrompeu Floriano. Eu não sei fazer essas coisas, não sei se vou poder ajudar. É simples, feche os olhos. Imagine Marinês rindo alegre, falando sobre as aulas interessantes da faculdade, sobre os seus projetos. É difícil? Não, de maneira alguma. Imaginar minha menina rindo é fácil, ela só ri. Então sente-se ao meu lado. Yolanda, chegue mais perto. Eles prontamente se acercaram da vizinha. A médium solicitou que o casal esticasse os braços e se desse as mãos, de forma que ela ficasse entre os dois. Feita a corrente, Alzira ordenou que ambos fechassem os olhos e pensassem em Marinês, bem disposta, alegre, feliz. Alzira fechou os olhos e logo depois sentiu um arrepio a percorrer-lhe o corpo. Continue vibrando, imaginem-na bem. Os espíritos vão lhe mostrar o local onde ela se encontra agora. O casal permaneceu de olhos fechados, fazendo o que fora solicitado. Após alguns instantes, os espíritos mostraram a Alzira onde Marinês se encontrava. A médium assentiu com a cabeça e agradeceu aos amigos espirituais, respirou fundo e tornou. Pronto. Podem desfazer a corrente e abrir os olhos. Yolanda continuava aflita. E então, o que você viu ou ouviu? Floriano e Yolanda não desgrudavam os olhos de Alzira, tamanha aflição. Marinês encontra-se numa delegacia. Numa delegacia? Exclamaram os dois ao mesmo tempo. Não pode ser. O que Marinês estaria fazendo numa delegacia? Foi assaltada? Perguntou Floriano. Está prestando depoimentos. Impossível.
Floriano ligou para várias delegacias e nada. Ela está no outro tipo de delegacia. Marinês está no DOPS. Yolanda sentiu o ar faltar-lhe. Permaneceu imóvel, sem reação, tamanho choque. Floriano respirou fundo e levantou-se nervoso. O que nossa filha estaria fazendo no DOPS? Ela nunca se meteu com política ou com grupos de esquerda. Tem certeza, Alzira? Foi o que eu pude ver. Os espíritos me mostraram a placa na porta da delegacia e Marinês está sendo interrogada numa sala. Mais nada. Rogaram que procuremos o Dr. Oswaldo Vidigal, o pai de Eduardo, ele mesmo. Por quê? Foi a informação que eu recebi. Mas o que o pai de Eduardo tem a ver com tudo isso? Floriano, eu estou transmitindo o que os amigos do astral me pediram. Precisamos agir muito rápido, mesmo. Confie em mim. Yolanda voltou a concatenar as ideias. Eu confio, você sempre nos ajudou, nunca levei o estudo da mediunidade a sério, mas se estamos recebendo ajuda espiritual para minha filha sair dessa enrascada, juro que eu vou me dedicar ao assunto da espiritualidade. Não prometa nada, minha amiga. Estuda quem quer, quem tem vontade, não se obrigue a nada, faça o que seu coração quiser. Há espíritos do astral superior, espírito do bem, que estimam muito Marinês. Ela mereceu ajuda. Depois, conversaremos mais a respeito. Primeiro, precisamos ligar para o Eduardo. Ele terá de nos ajudar. Já deixei 2 recados para Maria Lúcia e não obtive nenhum retorno. Acho que não estão em casa. Tentem de novo. Maria Lúcia não quer atendê-los. Peça à empregada para falar com Eduardo. Floriano correu até o telefone e fez o que Alzira pediu. Em instantes, do outro lado da linha, Eduardo era colocado a par do acontecido. Ao pousar o fone no gancho, ele correu até o quarto colérico. Maria Lúcia, por que não quis atender seus pais? Não estava com a mínima vontade de falar com minha mãe. Desde que nos casamos, eu perdi o interesse. São seus pais. Danem-se. A única pessoa que presta naquela casa é meu pai, mas quando ele liga de casa, minha mãe sempre quer dar uma palavrinha soberba sobre o bebê. Não tenho paciência para conversar com ela, você sabe disso. Sua mãe foi detida. O que disse? Marinês está presa. E daí? Maria Lúcia permanecia imperturbável, recostada na cama. Aquilo deixou Eduardo em estado apoplético. Como? E daí? É sua irmã. Quanto drama! Mas ela corre risco de morte. Azar o dela, nunca nos demos bem, quero mais é que ela morra. Eduardo quase perdeu o equilíbrio, levantou a mão e por muito pouco não esbofeteou a mulher. Ficou sustentando a mão no ar, com os olhos injetados de fúria. Maria Lúcia tinha capacidade de descontrolá-lo e ela reagiu colérica. Bata! Eduardo não respondeu, baixou a mão e respirou fundo. Bata, vamos. Você não merece o meu tapa. Covarde, bater numa mulher grávida. Você me tira do sério. Você se preocupa mais com a minha irmã do que comigo. Estou prestes a dar à luz e você nem se importa. Eu vou ajudar sua irmã. Sei muito bem de suas intenções. Se você não sente nada por ela, eu sinto. Ah, então você admite? Admite o quê? Bem que Henrique me falou, bramiu ela colérica. Falou o quê? Que você sempre olhou o Marinês com outros olhos. Intriga desse futriqueiro de Araque, ele enche sua cabeça de besteiras. Henrique está certo. É só olhar para sua cara quando fala nela, você gosta de Marinês. Clara, minha cunhada? Não, não. Gosta como homem, com desejo. Que sujeitinho mais imundo. Cale a boca, Maria Lúcia. Você está me tirando do sério. Pare. Cobiçar a cunhada. Pare, Maria Lúcia, por favor. Isso está parecendo o conto de Nelson Rodrigues. Eduardo levou a mão e desferiu violento tapa no rosto de Maria Lúcia. Você não presta. Ela permaneceu imóvel e Eduardo explodiu. Você não tem sentimentos por ninguém, a não ser por você mesma. É fria, egoísta. Sim, eu olho para sua irmã com outros olhos. Então você admite, seu desgraçado. Na verdade, eu deveria ter me casado com ela, isso sim, e não com você. Os olhos de Maria Lúcia ficaram vermelhos de tanto ódio. Ela avançou sobre Eduardo e começou a bater em seu peito e a gritar ensandecida. Eduardo ignorou-a.
Desta vez não vai conseguir. Chega de me tratar feito lixo. Seu maldito traidor. Maria Lúcia continuou esmurrando-lhe o peito. Ele tentava defender-se. No lance rápido, jogou a mulher sobre a cama. Vou salvar sua irmã dessa enrascada. Você não vai. Vou sim, chega. Depois nós conversaremos. Maria Lúcia teve o impulso de gritar, de falar a verdade. Queria tirar na cara de Eduardo que o filho que ela carregava em seu ventre era de outro, que aquela barriga que ele tanto acariciava. Abriu a boca para falar, mas uma frieza descomunal impediu-a. Maria Lúcia respirou fundo, pegou o copo ao lado da cama, levantou-se e dirigiu-se ao banheiro e disse para si mesma: é melhor eu me segurar. Agora não é o momento. Preciso esperar o bebê nascer. Passou um pouco de água no rosto, encheu o copo na torneira, abriu o armarinho e pegou um analgésico. Ao fechar o armário, viu sua imagem refletida no espelho. Metade de seu rosto estava vermelha. Podia ver nitidamente as marcas dos dedos de Eduardo. Maldito! Você ousou me bater. Estela fez o mesmo e levou o troco. Gaspar vai levar o troco no tempo certo. Você não perde por esperar, Eduardo. Quando esta criança nascer, completar 1 ano de vida, eu conto tudo. Quero ver sua reação. Eu vou esperar. Preciso manter o equilíbrio. Ela ajeitou os cabelos, depois os escovou. Tomou o analgésico, voltou para o quarto e ligou para Henrique. Venha para cá. Agora eu estou namorando. Largue seu namorado e venha urgente. Mas Maria Lúcia... Eduardo saiu daqui atrás de Marinês e eu estou uma pilha. Henrique animou-se. Como é que é? Parece que ela está detida, sei lá. Amanhã eu apareço aí. Henrique, não estou em meus melhores dias, não discuta. Henrique desligou o telefone eufórico. Clóvis remexeu-se na cama. Algum problema? Maria Lúcia não está bem, precisa de mim, coitada. É algo grave? Henrique esboçou um sorriso sinistro. Tinha certeza de que Marinês fora pega. A noite anterior que passara com Medeiros rendera-lhe bons frutos. O velho era nojento, babava. Henrique odiava aqueles encontros, mas o que fazer? Tinha de fazer o sacrifício. O rapaz teve de representar, fazer um esforço enorme e agradar aquele velho asqueroso, mas implorara tanto para que ele desse um jeito em Marinês. Medeiros cumprira o prometido. Quem sabe, àquela altura, Marinês não estaria sendo interrogada e por que não torturada? A esse pensamento, Henrique teve um espasmo de felicidade e Clóvis cutucou. O que foi? Que cara feliz é essa? Hã? Você diz que Maria Lúcia não está bem porque o sorriso? Henrique voltou à realidade. Nada, amorzinho. Estava pensando aqui com meus botões. Como Deus foi generoso em colocar você em meu caminho. Eduardo saiu correndo do quarto. No hall, pegou o telefone e ligou para o pai. Preciso de um favor seu, pai. A essa hora? Foi uma amiga que pediu dizendo que você pode nos ajudar. Do que se trata, filho? Pai, antes de mais nada, responda-me outra pergunta. Mande. Você esconde alguma coisa de mim? Não, por quê? Sempre me contou tudo, nunca escondeu nada, nem lá da empresa, nunca. Por que tanta pergunta estranha a esta hora da noite? Você conhece o pessoal do DOPS? Do outro lado da linha ficou mudo. Eduardo repetiu a pergunta. Conhece o pessoal do DOPS? Mais ou menos, quer dizer. Conheço, balbuciou Osvaldo. Não me interessa como se envolveu com esse pessoal, mas preciso de um favor urgente e especial, pelo amor de Deus. Eduardo contou o que acontecera, o sumiço de Marinês, o desespero dos pais. Não omitiu o recado dado a Alzira pelos espíritos que afirmaram que Osvaldo poderia ajudá-los no caso. O pai achou tudo fantasioso. Quem é essa mulher? Você não conhece, eu também não. É vizinha e amiga de Dona Yolanda. Ela é de confiança? Não sei, pai, mas se ela disse tudo isso... Osvaldo nunca se envolvera com política, mas para continuar expandindo seus laboratórios pelo país todo, foi obrigado a contribuir com grossa quantia em dinheiro para financiar e manter a OBAN, criada com o intuito de coordenar o trabalho de diversos grupos, subordinando oficiais de órgãos de informação do Exército e policiais militares. Esse órgão contava com mecanismos próprios de financiamento,
vindo sobretudo de doações, nem sempre espontâneas, de empresários, industriais e homens de negócios, assustados com a crescente agitação da esquerda. Oswaldo parecia viver um inferno, tinha horror a tudo aquilo e havia um bom tempo não mais contribuía, o mesmo porque o país vivia o auge da época do milagre econômico e a luta armada chegava ao fim. Estava boquiaberto do outro lado da linha. Ninguém, nem mesmo outros diretores da companhia, sabiam dessa ligação. Como uma mulher com quem jamais tivera contato na vida podia saber de sua conexão, mesmo que forçada, com os órgãos repressores? Tanto o pessoal desses órgãos quanto os empresários que os financiavam usavam apelidos. O de Oswaldo era Matos. Oswaldo sentiu a boca secar, a saliva sumir. Não gostava de pedir favores àquela gente, queria distância, mas diante da insistência e desespero do filho, ligou pessoalmente a Sérgio, o homem mais poderoso da polícia naqueles anos de chumbo. Enquanto Oswaldo tentava a todo custo localizar o delegado, Marinês era interrogada por um grupo de investigadores. Um deles, truculento ao extremo, foi escolhido a dedo pelo delegado Medeiros. Pare de mentir. A identidade e a blusa foram encontradas no local. Você é integrante da quadrilha, não é? Marinês estava nervosa, sentia-se arfante, mas pediu o tempo todo por ajuda espiritual. Embora com medo, ela foi incisiva. Alguém plantou isso. Se eu fosse ligada a algum grupo, se eu fosse militante de verdade, jamais usaria documentos verdadeiros. O senhor pode verificar a minha ficha, ver meus antecedentes. Sou limpa, nunca tive envolvimento com nada, sou apenas uma estudante. Os investigadores entreolhavam-se. Marinho, o truculento, olhava desconfiado. Peixoto, inspirado pelo plano espiritual, sentia que ela estava sendo sincera, pois ele mesmo havia estado no aparelho da Lapa, revirara o imóvel pelo avesso e não tinha encontrado nada. Coçou o queixo pensativo. Vamos liberá-la. Alarme falso. Marinho, envolvido por sombras que se alimentavam do seu instinto violento, deu um estrondoso soco sobre a mesa. Está louco? Foi o próprio Dr. Medeiros que solicitou esse aperto. Deixe de ser maricas, Peixoto. Antes de Peixoto dizer alguma coisa, Marinho ordenou a 2 policiais, tomado por uma fúria incontrolável. Leve-a para a sala de choques. Marinês sentiu o sangue gelar. Suas mãos começaram a suar. Intimamente orou e pediu proteção aos amigos invisíveis. Peixoto interveio. Por favor, isso não é necessário. Se você se meter de novo, eu juro que eu mando para a mesma sala, respondeu Marinho ensandecido. Você não seria capaz e nem pode. Ah, não? Então me provoque. Marinho falava com um brilho horripilante no olhar. Peixoto gelou, neou a cabeça para os lados impotente. Ele precisava ajudar aquela moça. Ela não vai escapar do choque, mas pode escapar da morte, pensou. O investigador saiu a toda brida pelos corredores. Procurou pelo delegado Medeiros, mas este havia ido embora. Peixoto não sabia o que fazer. Pensou e num gesto desesperado arriscou. Só mesmo o Dr. Fleury. Enquanto isso, os policiais a mando de Marinho cercaram Marinês, colocaram-lhe um capuz e cada um postou-se ao seu lado. Levaram-na até a sala de choques. Era um cubículo de 2 metros quadrados, sem janelas, escuro, abafado e úmido, o chão completamente molhado e num canto uma cadeira e 2 fios descascados ligados a pequeno aparelho de descarga de voltagem. Os policiais fizeram-na sentar-se, tiraram seus sapatos e molharam seus pés, amarraram suas mãos e pernas com panos também molhados. Um deles rasgou a parte de baixo de seu vestido e arrancou-lhe a calcinha. Marinês sentiu o suor escorrer pela testa, ao encostarem os fios descascados e energizados. Em suas partes íntimas, Marinês deu um grito desesperado. Repetiram o ato mais 2 vezes. Os gritos eram terríveis, demonstrando a dor pela qual ela estava passando. Seu corpo não aguentou tantas cargas e ela desfaleceu. O cheiro de carne queimada era nauseante. Peixoto entrou no recinto afoito e ordenou: parem já com isso. Os policiais permaneceram imóveis, assustados. Marinho retrucou irado: como? Parar? Mal começamos.
O Dr. Fleury ordenou que parassem com um interrogatório. Se descobrir que começaram a torturá-la, nem sei o que ele é capaz de fazer. Conversa fiada. Está vindo para cá, tornou Peixoto. Ele está vindo para cá? Sim. Eu lhe disse que essa moça não era culpada de nada. Que sorte a dela, tem costas quentes. Desamarre-na e me ajudem a levá-la até a sala de curativos. O investigador Peixoto virou-se em direção à porta e saiu aliviado. Ainda bem que está viva, suspirou. Marinho, revoltado pela suspensão da tortura, perdeu o juízo. Empurrou violentamente os 2 policiais e avançou sobre Marinês, desferindo-lhe violentos chutes no baixo ventre. Bateu com tamanha força que assustou os policiais. Um deles correu até Peixoto. Ele perdeu a cabeça. Vai matar a moça. Faça alguma coisa, seu Peixoto. O investigador correu em disparada. Pulou sobre Marinho e ambos rolaram pelo chão. Desgraçado assassino, vou contar tudo ao Dr. Fleury. Espero que você vá para o pau de arara. Marinho não respondeu. Desvencilhou-se de Peixoto e caiu cambaleante. Os amigos espirituais acompanhavam tudo. Para amenizar a dor física, assim que Marinês desmaiou na sala de choque, eles deslocaram seu corpo astral, processo semelhante ao ocorrido nos casos de anestesia geral. Uma grande quantidade de sangue começou a correr por entre suas pernas. Peixoto desesperou-se. Ajudem-me a levá-la para o hospital das clínicas. O tempo urge. Se demorarmos, ela não vai aguentar. Capítulo 17. Henrique estava esparramado numa poltrona colado à cama de Maria Lúcia. Segurava um copo de uísque. Então Eduardo saiu de atrás da cunhadinha? Não me diga. Achei que você estava delirando, mas pude perceber como Eduardo é ligado nela. Eu alertei. Marinês se fez de sonsa, mas fisgou seu marido por debaixo dos panos. Isso é muito baixo. Eu falei. Ela de santa não tem nada. Você aprontou alguma, não? Fiz o que meu pobre coração mandou, disse ele rindo. Como conseguiu meter Marinês em tamanha enrascada? Contatos, minha querida, contatos. Henrique, você é fogo, vou morrer sua amiga. Não se preocupe. Você vai ser sempre minha protegida, nunca vou sacaneá-la. Assim eu espero. Bom, já dei o susto em sua irmã, no fim acabou tudo bem. Ela deve estar em casa tristinha, mas está viva e se borrando toda. Era o que eu queria. Mas Eduardo pode se condoer, e se isso os aproximar? Qual o problema? Não sei. Maria Lúcia, preste atenção. Você já conseguiu o que queria, ganhou o sobrenome de família rica, está prestes a dar à luz e, com isso, vai garantir herança e outros direitos com o filho a tiracolo. Vai se separar com dinheiro suficiente para torrar pelo resto da vida. É o que eu mais quero. Se você amasse Eduardo, vá lá, mas não acha um alívio? Alívio? Você sente repulsa por ele, vai ficar livre de vê-lo e de se deitar com ele. Isso é verdade. E vai ser desquitada, livre e rica. Quer mais? Maria Lúcia sorriu. É verdade. Nunca pensei por esse ângulo. E esse barrigão? Ela passava delicadamente as mãos sobre o ventre dilatado. Sei que vou ficar flácida e nunca mais terei o corpo de agora, mas não posso negar que estou muito feliz com essa gravidez. Pra cima de mim, Maria Lúcia. Estamos sozinhos num quarto, não precisa fingir. Mas é verdade. Ultimamente, tenho me sentido estranha, sem perceber. Estou fazendo carinho na barriga, conversando com o bebê. É como se eu já o conhecesse. Delírio de grávida. Pode ser. Mas conforme vai se aproximando a hora do parto, sinto-me mais envolvida por esse ser. Henrique não tinha paciência para aquele tipo de conversa e mudou de assunto. E se for uma menina? Maria Lúcia cortou secamente. Menina nunca. Vai ser um menino lindo como o pai. Realmente, Eduardo é um belo homem. Ela deu uma gargalhada. Depois do que você aprontou para Marinês, devo lhe ser grata e vou lhe confidenciar um segredo. Os olhos de Henrique brilharam. Segredo? Adoro segredos. Segredo de Estado. Conte logo, senão eu morro de curiosidade. O filho que carrego aqui no ventre não é de Eduardo. Henrique abriu e fechou a boca sem articular palavra. Não posso crer. Não está grávida de Eduardo? Não. E de quem?
Espere aí, não vai me dizer que, isso mesmo, seu raciocínio continua perfeito. Gaspar. A resposta está certa, o próprio. Maria Lúcia, você é pior do que eu, muito mais vil. Ambos riram a valer. Esse será o meu trunfo. O que pretende fazer? Quando meu filho completar 1 ano de vida, vou contar a verdade a Eduardo. Você é muito forte, haja sacrifício, mais 1 ano casada com esse chato. O que eu posso fazer? Preciso ter paciência para dar um novo rumo à minha vida. Gaspar vai ficar sabendo no momento certo. Ele não quis ser meu amante, então não será de nenhuma outra mulher. Enquanto eu viver, ele vai ficar só. Acho meio difícil aquele monumento ficar solteiro. Faço escândalo na porta da igreja, com meu filho, aliás, nosso filho nos braços. Você é diabólica, maravilhosa, um exemplo a ser seguido por aqueles que querem se dar bem na vida. Maria Lúcia acariciou a barriga. Este menino vai nascer em berço de ouro, vai ter um sobrenome de peso, garantiu o futuro dele. E pensando bem, gostei do que você me disse sobre deixar que Eduardo se aproxime de Marinês. Melhor para mim. Imagine que ele não queira me dar o desquite. É uma possibilidade remota, mas concreta. Vou torcer para ele se apaixonar por ela. Pelo que sei, ela ia sofrer um pouquinho, talvez levar uns choques. Se Eduardo gostar de Torresminho, vai se esbaldar com sua irmã. Eles gargalhavam sem parar, tripudiavam sobre a dor de Marinês, sobre os sentimentos de Eduardo. Não havia limites para os dois. Maria Lúcia e Henrique não respeitavam ninguém, tinham total desprezo às pessoas. Henrique sentou-se na beirada da cama. E se Eduardo não te der a separação, ele vai dar de qualquer jeito. Ele não vai permitir que você leve o filho. Eduardo sonha com o nascimento do bastardinho. Ele vai concordar. Se quiser se casar com a Torresminho, vai ter de abrir mão do filho. Pelo jeito, você já tem todo o plano arquitetado. Está tudo certo. Ela falava e acariciava a barriga. Tenho certeza de que esse filho me trará muita sorte, felicidade. Serei uma excelente mãe, você vai ver. Tenho certeza disso. E não chame de bastardo. Estou brincando. Ninguém pode saber, bico calado. Gasparzinho. Maria Lúcia pegou um travesseiro e jogou contra Henrique. Você não presta, adora colocar apelidos, mas a brincadeira é boa, não é? Quem diria que naquela noite você fosse capaz de engravidar de Gaspar? Leis do destino, você é poderosa. Continuaram entabulando conversação, até que num determinado momento, Maria Lúcia, ajeitando os travesseiros atrás das costas, indagou curiosa. Como vai a amizade com Clóvis? Tem algo mais para me ensinar? Tenho tanta coisa, disse ele rindo e quebrando os pulsos. Ele está comendo em minha mão, tão sensível, tão bobo. Estou sugando o que posso. Todo o conhecimento, dicas, livros, boas maneiras, tudo, tudo. Depois eu é que sou terrível. Não tem crise de consciência? Você, perguntando-me isso, está louca, Maria Lúcia? Eu lá vou ter crise de maneira alguma. Quero que ele se dane. As pessoas estão no mundo para serem usadas, sugadas. Depois que conseguimos o que queremos, jogamos fora. As pessoas não valem nada. E Clóvis merece ser feito de idiota porque ele é o idiota. Bicha tola, deslumbrada. Acha que pode encontrar um homem e se apaixonar. Acredita nessas besteiras de até a morte os separe, sabe? É presa fácil. E o Ristido, qual deles? Aquele grandão casado com Matilde? Túlio? Menina, que chiclete. Graças aos céus, o brutamontes debilóide sumiu. Não sente saudade? Você dizia que ele era tão quente. Mas há outros por aí. Preciso parar de me envolver com esses casados problemáticos, cheios de culpa. São muito chatos. Túlio era assim? Tão fortão? O tamanho engana muito. Túlio é problemático. Entrou numa crise brava, não sabia se continuava enrustido e casado ou se assumia sua homossexualidade. Você acha que vou ter saco para aguentar esses caras indecisos e inseguros? Já me esbaldei o suficiente com ele, usei e descartei. Agora não preciso mais. O que não falta no mundo é homem. Isso é verdade, mas não sente um pingo de saudade, nada? Nada, menina, absolutamente nada. Continuaram a conversa até que Eduardo apareceu na soleira da porta, semblante transtornado.
Sua irmã foi encaminhada para o Hospital das Clínicas. Seu estado é muito grave. Maria Lúcia fingiu-se preocupada. E o que podemos fazer? Vou para lá agora. Seu Floriano e Dona Yolanda estão no hospital. Ligaram agora há pouco. Quer me acompanhar? Não. Eu estou grávida e o hospital não é um local apropriado para mim. Vou ficar aqui com Henrique rezando por ela, torcendo para que fique boa logo. Eduardo balançou a cabeça para os lados, exalou um suspiro doloroso e saiu. Maria Lúcia levantou-se com dificuldade, andou na ponta dos pés e trancou a porta. Baixou o tom de voz. Será que maltrataram tanto a coitadinha? Henrique sentiu um brando calor invadir-lhe o peito, uma sensação sinistra, macabra. As pessoas sempre gostam de exagerar. Não acredito nessa história de estado grave. Ela só levou uns choquinhos, tenho certeza. Como sabe? O delegado Medeiros me garantiu que ia solicitar uma interrogação e depois um choquinho, mais nada. Ela bateu palmas e riu alto. Henrique indagou falsamente. Não está chateada? Eu? Está maluco? Claro que não. Por mim, Marinês podia até morrer, não faria falta. Henrique jogou-se na cama, sorrindo feliz. Vinguei-me de sua irmã. Agora posso dormir em paz. Não ia sossegar enquanto não lhe desse o troco. Então, compreende quão sacrificioso é para mim manter a boca fechada sobre a paternidade deste bebê? Não sei se eu aguentaria. E seu marido, menina? Viu só a cara de preocupação? O imbecil está mesmo caidinho por Marinês. Maria Lúcia, acho que você vai se livrar de Eduardo mais rápido do que imagina. Viu como a vida está a nosso favor? Por isso, não acredita em Deus ou bobagens como reencarnação e vida após a morte, coisa de gente com cabecinha fraca. Nem eu. Os dois caíram na risada, gargalhavam sem parar. No hospital, Floriano e Yolanda estavam apreensivos. Eduardo já havia chegado e tinha ido conversar com um dos médicos que recebeu Marinês. Ao chegar à sala de espera, seu semblante não era dos mais agradáveis. Yolanda levantou-se, visivelmente perturbada. O que foi? Ela ainda corre risco de morte? Eduardo procurou acalmá-la. Fique sossegada, está tudo bem. Logo o médico virá conversar conosco. Está amanhecendo? A senhora não quer se deitar e tirar um cochilo? Eu providencio uma poltrona, qualquer coisa? Não. Preciso ficar acordada. Enquanto não receber notícias, não vou sossegar. Gaspar chegou em seguida. Ele e Eduardo nunca haviam se encontrado antes. Quando Floriano fez as apresentações, ambos se olharam de cima a baixo. Gaspar respirou fundo e apertou a mão de Eduardo. Prazer. O prazer é meu. Já ouvi falar de você. Namorou Maria Lúcia por bastante tempo. É verdade. Brigamos muito mais do que namoramos. Terminamos umas 2 vezes, mas ela voltava atrás. Acho que ficávamos juntos por carência e maturidade, sei lá. Mas uma coisa eu lhe digo, não era amor. Não sente mais nada por ela? Gaspar recordou-se da noite fatídica em que Maria Lúcia lhe propusera serem amantes. Ele afastou aquela cena funesta de sua mente. Procurou responder com tranquilidade. Gostei, mas agora não mais. Descobri com os anos que na verdade nunca amei. Ele disfarçou, pigarreou, ia falar coisas desagradáveis sobre Maria Lúcia, mas estava em frente ao marido dela. Não seria elegante de sua parte. E Eduardo estava interessado e queria ouvir mais. Afinal, Gaspar namorara Maria Lúcia por 3 anos. Será que Gaspar percebera quão insensível era aquela mulher? Não tenho mais nada a ver com Maria Lúcia. Você é o marido dela. Não quero fazer comentários. Que comentários? Desculpe, eu não vou. Por favor, conte. Eu preciso ouvir. Eduardo puxou Gaspar para um canto, longe de Floriano e Yolanda, e abaixou a voz. Você foi namorado dela, sabe do seu temperamento. Estou ficando maluco. Nosso casamento vai de mal a pior. Maria Lúcia é bem estouvada. Bote estouvada nisso. Temperamental ao extremo. Bem, ela não sabe amar. Talvez aprenda com os anos. Acho difícil. Quem sabe agora que vai ser mãe aprenda.
Ela está levando a gravidez praticamente arrastada, reclama o tempo todo. Uma hora são as dores nas costas, outra hora as dores nas pernas, o corpo inchado e deformado. Enjoa 24 horas por dia, nunca vi nada igual. Pelo que sei, a gravidez afeta bastante o estado emocional da gestante, afinal de contas, Maria Lúcia carrega um ser na barriga com desejos e vontades. Um feto pode ter vontade? Essa é boa. Estudei bastante sobre a espiritualidade. Acha mesmo que há somente um corpinho frágil e indefeso sendo gerado? Não acredito que seja só isso. Um espírito bastante experiente, com muitas passagens pela terra, habita aquele corpinho. De onde vem esse conhecimento? De Dona Alzira, a mesma que ligou para sua casa e pediu para que seu pai intercedesse a favor de Marinês. Eduardo abriu e fechou a boca. Estava cada vez mais desinteressado em conhecer aquela senhora. Ele iria lançar nova pergunta quando o médico se aproximou. O senhor é marido dela? Eduardo sentiu um calor percorrer-lhe todo o corpo. Queria gritar que sim, que amava Marinês, que ela era a mulher de sua vida, que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que ela ficasse bem. Mas diante da realidade da situação, procurou conter-se. Ela não é casada. O senhor é parente? Sou cunhado. Preciso conversar com os pais ou os irmãos. O que aconteceu, doutor? Indagou Floriano, visivelmente perturbado. Sou o pai dela. Lamento. Mas preciso de autorização para uma cirurgia em caráter de urgência. Cirurgia de quê? Ela sofreu um traumatismo seguido de forte hemorragia na região do baixo ventre. Teremos de imediatamente retirar útero, trompas. Yolanda gritou em desespero. Isso não. Minha filha não pode ficar estéril. Ela tem o direito de ser feliz, de ser mãe. Floriano abraçou-a. Em lágrimas disse com voz amável. Isso não é nada, meu amor. Pelo que passou, ela poderia ter sequelas muito piores. Se Marinês quiser ser mãe, poderá adotar uma criança. Não é o fim do mundo. Yolanda afastou-se do marido, chorava copiosamente. Você não sabe o que é isso para uma mulher? É uma mutilação. Não poder gerar um filho é o fracasso de uma mulher. Você não entende, não entende. Ela se deixou cair numa cadeira e cobriu o rosto com as mãos num pranto comovido. Gaspar abraçou-se a ela. Calma, dona Yolanda, vai dar tudo certo. Floriano olhou para Eduardo, suplicando ajuda. Este perguntou ao médico. É a única maneira? Sim. Ela perdeu muito sangue, os órgãos estão muito machucados, as trompas praticamente dilaceradas. Teremos depois de fazer uma cirurgia plástica reparadora na região genital por conta das queimaduras no local. Mas não podemos demorar, preciso da autorização dos pais agora mesmo para operá-la. Se não há outro jeito, doutor, vamos aos papéis, assinamos. Floriana assinou os papéis e Yolanda hesitou por instantes, mas o bom senso a fez assiná-los também. Eduardo sentou-se ao seu lado. Não fique assim, dona Yolanda. Logo Marinês vai se recuperar e tudo voltará a ser como antes. Não me diga isso. Nada será como antes. Ela nunca poderá ser mãe. Que homem vai querer se casar com ela? Um aproveitador? Minha filha nunca vai poder arrumar um bom partido. Engano seu. Muitos homens querem se casar e ter filhos, mas muitos homens também querem se casar sem o intuito de constituir família. Há todo tipo de propostas hoje em dia. Será que existem tais homens? Eduardo queria dizer que havia um pretendente bem na frente dela, mas resignou-se. Dona Yolanda, muitos querem apenas compartilhar, viver juntos. Ter filhos acaba não sendo uma prioridade. Não conhece casais que por opção não tiveram filhos? Ela sentiu com a cabeça. Marinês também pode se casar com um homem desquitado, viúvo, que já seja pai, tenha filhos, ou como disse seu marido, poderá adotar uma criança. Tudo é possível nessa vida. Será? Temo por Marinês. Ela tem um jeito tão meigo com as crianças, é tão sensível, tão amorosa. Como Deus pode ser tão injusto? Minha filha não merecia isso. Não acredita em mais nada. Gaspar interveio. A senhora está nervosa, é natural, mas graças ao auxílio de Dona Alzira salvamos Marinês. Se ela não tivesse recebido ajuda espiritual, poderia estar... A senhora sabe. Eu sei.
Jamais vou esquecer o que Alzira fez por nós. Ela, o senhor Osvaldo, Eduardo e você, disse, passando a mão pelo queixo de Gaspar. Então não pense em mais nada, a não ser no bem-estar de sua filha. Vou fazer isso. Mas por que, Marinês, por quê? Gaspar não sabia o que responder. Pousou seu braço nos ombros de Yolanda e ele também, intimamente, perguntava o porquê de Marinês ter experimentado tamanha brutalidade. Capítulo 18. Osvaldo sentiu peso na consciência. Embora não tivesse envolvimento direto com os órgãos repressores do governo, sentia-se um pouco culpado pelo que acontecera a Marinês. Apesar de pressionado e sem alternativa, ajudei esse bando, dei comida a esses monstros. Eles cresceram e vejo o que fizeram com a pobre moça. Imagino quantos outros inocentes não estão sendo torturados e mortos, disse a si mesmo em tom de profunda angústia. Resolveu prestar solidariedade à família e ir pessoalmente visitar Marinês no hospital. Com o passar dos dias, foi simpatizando com a garota. Marinês, embora houvesse passado por situação tão dramática, mostrava ânimo, disposição para se recuperar, superar o episódio. Ninguém tocava no assunto da esterilidade. Após visitá-la algumas vezes, Osvaldo procurou o filho no escritório para uma conversa. O que sabe de Marinês? Eduardo estremeceu. Será que o pai percebera algo? Procurou disfarçar. Como assim saber o quê? O que faz da vida, namora, coisas do tipo. Ela estuda arquitetura na USP. Está no 1º ano, se não me engano. Trabalhava num banco no centro da cidade. Quando entrou para a universidade, pediu demissão. Dedica-se somente aos estudos, mas é aplicada, fala 2 idiomas. Parece culta, inteligente. Por que tanta pergunta, papai? Está interessado nela? Osvaldo balançou a cabeça para os lados. O que é isso, Eduardo? Perdeu o juízo? Fazendo tantas perguntas, onde quer chegar? Sinto-me culpado, em parte, pelo que aconteceu a ela. Você não tem nada a ver com aquele pessoal, foi coagido anos atrás, ajudou e pronto, assunto encerrado. Mas gostaria de fazer algo para compensá-la. Sinto-me mal com tudo isso. Eduardo aproximou-se do pai e passou o braço pelo seu ombro. Tire isso da cabeça. O pior já passou. Marinês está se recuperando muito bem. Logo voltará a estudar e retomará sua vida. Sabe, filho, eu gosto muito de Marinês. Eduardo esboçou um leve sorriso e Osvaldo perguntou, você a tem visitado? Fui à casa dela só uma vez. Maria Lúcia não dá sossego. Cada vez mais enjoada, não para de ter ânsia. Osvaldo deu uns tapinhas nas costas do filho. Logo, logo vou ser avô. Não é uma beleza? É sim. O telefone tocou e a recepcionista informou a chegada de Adelaide e Sônia. Osvaldo pousou o fone no gancho. Teremos companhia para almoçar. Sua mãe e sua irmã estão subindo. Pouco depois, as duas entraram com pacotes. Após os cumprimentos, ambas deixaram-se cair no sofá exaustas. Fazer compras na Rua Augusta cansa muito. Descer é bom, mas subir, reclamou Adelaide. Compramos roupinhas para o bebê. É mesmo? Eduardo procurou animar-se. Sim. Por que não chamaram Maria Lúcia? Sônia respondeu com ar desolado e triste. E por que iríamos chamá-la? Sua mulher não é mais minha amiga. Eu bem que desconfiei da súbita simpatia que a Maria Lúcia passou a sentir por mim. Ela não me suportava na escola. Achei estranho quando ela voltou assim, sem mais nem menos, mas sempre acreditei na bondade das pessoas, na capacidade que elas têm de poder e querer mudar para melhor. Nunca imaginei que ela fosse tão... E se calou. Eduardo encorajou-a. Diga, pode falar. Não tenho nada a ver com a vida de vocês. Às vezes me culpo por ter lhe apresentado a ela. Nada disso. Sou adulto e sei me defender. Se me casei com ela foi porque eu quis. Adelaide levantou-se impaciente. Se não fosse a gravidez, você não teria se casado. Sou íntegro, mãe. Tenho princípios. Sônia juntou. Todos nós sabemos que Maria Lúcia não o ama. Isso ninguém pode negar. Eu sei. Também percebi tarde demais que não a amava. Tarde demais não. Lembra-se, 15 dias antes da cerimônia? Lembra-se de nossa conversa? Fiquei aturdido, mamãe. A gravidez inesperada de Maria Lúcia mexeu comigo. Então por que não se separam?
Hoje é tão natural. Você ainda é jovem, tem muito pela frente. Pode conhecer uma jovem por quem se apaixone de verdade e assim poderá ser feliz. Não sabe quanto meu coração sofre por vê-lo assim distante, sem brilho nos olhos. Sou um homem de brio, de princípios, tenho responsabilidades e meu filho que vai nascer, ele não tem culpa de nada. Eu não poderia deixar Maria Lúcia na mão. O mundo pode estar mudando muito rápido, os conceitos, tudo mais. Mas uma mulher grávida e solteira sempre será vista com olhos recriminadores pela sociedade. Ela não ficou grávida sozinha. Filho, nós podemos ajudar na criação dessa criança. Ninguém aqui está pedindo para abandoná-la, mas para se separar dessa mulher que não o ama e que você também não quer. Osvaldo interveio. Jamais deixaríamos faltar alguma coisa, tanto para Maria Lúcia quanto para o seu filho. Somos pessoas decentes de bem. Nunca deixaríamos de amar essa criança. Se fosse somente uma crise passageira, normal entre os casais, tudo bem, mas entre vocês não há amor, e sem amor não há relação que perdure. Eu sempre disse que tínhamos de tomar cuidado com Maria Lúcia, redarguiu Adelaide. Eduardo acercou-se da mãe. Tenho de reconhecer que sua intuição não falhou. Fiquei confuso a princípio, achando que era implicância de sua parte, já que você sempre me quis ao seu lado. Sempre fui apegada a você, mas jamais o privaria de conhecer uma boa moça, casar e ser feliz, como eu e seu pai somos até hoje. Eduardo emocionou-se, beijou a testa da mãe. Obrigado por me alertar. Osvaldo ajuntou. Águas passadas. Não vamos mais tocar no assunto por hora. Logo nosso neto vai nascer e aí será uma nova fase. Quem sabe Maria Lúcia não vai se tornar uma mãe exemplar. Quem sabe vocês dois não vão se entrosar de novo. Duvido, retrucou Adelaide. Maria Lúcia sempre foi assim, nunca soube dissimular. Virou-se para o filho. Puxa, se você ao menos tivesse se apaixonado pela irmã dela. O que foi que disse, mãe? Marinês é a moça certa para você. De onde tirou uma ideia dessas? O que estou lhe falando não é nenhuma novidade. Já comentei sobre isso antes. Desde aquele jantar de noivado, fiquei com uma impressão tão positiva dessa moça. Não sei explicar, mas gostei de Marinês logo de cara. Uma moça tão diferente da irmã. Osvaldo interveio. Estava conversando com Eduardo antes de chegarem. Durante as visitas no hospital, simpatizei muito com ela. E por que não vamos todos visitá-la depois do almoço? Excelente ideia, considerou Sônia animada. Concordo, disse Adelaide. Quero me aproximar mais de Yolanda. Afinal de contas, logo seremos avós e teremos de compartilhar o carinho e a atenção de nosso neto ou neta. Mãe e filha levantaram-se. Adelaide passou delicadamente seu braço no de Osvaldo e Sônia fez o mesmo com Eduardo. Yolanda tratava Marinês com tamanho esmero que Floriano às vezes tentava persuadi-la a descansar, visto que ela não parava um minuto. Podemos nos revezar, Yolanda. Quero cuidar direitinho dela. Os médicos disseram que a partir da semana que vem ela poderá dar longas caminhadas, voltar à vida normal. Graças a Deus, os amigos da faculdade estão ajudando, trazem as solicitações dos professores, os trabalhos a fazer. O atestado médico abanou as faltas. Em breve, nossa filhinha voltará à universidade. Tenho fé, Floriano. Assim espero. A campainha tocou e Floriano foi atender. Era Alzira, que acabara de assar um bolo de chocolate, o preferido de Marinês, e trouxe-lhe um pedaço. É o bolo que ela mais aprecia, não podia deixar de trazer. Alzira, você é tão amável, tem tantas atividades, trabalha no centro espírita, administra aquela creche e ainda arruma tempo para assar um bolo para Marinês. Só você mesmo, minha amiga. Yolanda foi em sua direção e deu-lhe um caloroso abraço. Marinês é como uma filha para mim. Yolanda baixou os olhos pesarosa. Sabe que Maria Lúcia não ligou uma única vez. É que ela não está para dar à luz? Defendeu Floriano. Veja, Alzira. Nem numa hora como esta, Floriano dá o braço a torcer. Maria Lúcia poderia pelo menos dar uma ligadinha, perguntar sobre o estado de saúde da irmã. Mas nada. Tudo bem que esteja grávida, mas custava fazer uma ligação. Iria atrapalhar a gravidez?
Não a vemos desde o casamento. Acha isso certo? Alzira não respondeu. Sabia da dificuldade de relacionamento entre elas. Entregou o prato com o bolo para Yolanda e perguntou amável. Gostaria de falar com Marinês, posso? Vá ver, a pobrezinha está repousando. Sua filha não é um bebê indefeso. Você está a mimando. Ela precisa reagir e continuar a viver, e você dificulta. Mas é difícil. Defendeu-se Yolanda. É duro, depois de tudo que ela passou, coitada. A vida é rica em experiências. Cada um atrai o que precisa, seja agradável ou não. Marinês sempre foi uma menina cheia de si, dona de suas vontades. E como ela andava nos últimos tempos, fechada, apática, sem vontade de nada, parecia que havia perdido a sede de viver. Isso é verdade. Ela quase trancou a matrícula na universidade, retrucou Floriano. Ela sempre sonhou em estudar arquitetura, deu duro, trabalhou para pagar o cursinho, porque de uma hora para outra iria trancar a faculdade. Yolanda e Floriano não responderam, e Alzira continuou. Ela mudou radicalmente a maneira de ser, fechou-se, como se não quisesse mais sentir, como se não quisesse mais viver. Ela é um espírito evoluído, inteligente, não precisava regredir. Não se esqueça, Yolanda, quanto mais sabemos, mais a vida nos cobra. Yolanda deixou que uma lágrima escorresse pelo canto do olho. É duro admitir, mas minha consciência diz que você está com a razão. Vá conversar com ela, suba até o quarto, por favor. Alzira subiu as escadas e bateu levemente na porta. Posso entrar? Por favor. A simpática senhora aproximou-se e sentou-se ao pé da cama. Podemos conversar? Sim, respondeu Marinês com voz mecânica. Como se sente? Depois de tudo que aconteceu, como a senhora quer que eu me sinta? Um lixo. De nada vai adiantar a revolta. Marinês remexeu-se nervosamente na cama. Eu me animo, começo a melhorar e então me lembro de tudo. Você sempre participou de sessões no centro, sempre se interessou pela espiritualidade. Não acha que está negando tudo aquilo que aprendeu? Impediram-me de ser mãe, sinto-me castrada, humilhada, a pior das mulheres. Se vai se lamentar, não tenho muito a fazer aqui, mas antes de ir, gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Marinês assentiu com a cabeça. Por que você se fechou tanto nos últimos tempos? O que houve? Não houve nada. Como não, minha filha? Você sempre foi uma garota de bem com a vida, alegre, bem-humorada, falante. Não parava quieta. Lutou para conseguir vaga numa das universidades mais prestigiadas e concorridas do país. Conseguiu o que queria e, de repente, sem mais nem menos, passou a andar comedida, calculando seus passos, gestos, atitudes. Por que se reprimiu tanto? Marinês estava em seu limite. Havia tentado ocultar o sentimento que nutria por Eduardo, mas em vão. A breve sessão de tortura que a marcaria nesta existência física e emocionalmente arrasou-a por completo. Com lágrimas embaçando-lhe a visão, sussurrou num fio de voz. Não sei. Estou em conflito comigo mesma. Alzira chegou mais perto e afagou-lhe os cabelos sedosos. Quer falar a respeito? Sinto-me bem em conversar com a senhora. Meus pais jamais entenderiam o que se passa comigo. Você está julgando? Como pode achar que eles não poderiam ouvi-la e até apoiá-la? Bem, é constrangedor. Nossa vida é guiada pelo teor de nossos pensamentos. Tudo o que acontece na vida da gente, seja bom ou ruim, é resultado de padrões mentais que moldam nossas experiências. Os padrões de pensamentos positivos nos dão alegria, prazer, nos causam bem-estar. Por outro lado, os padrões negativos de pensamentos nos causam desconforto, tristeza, amargura. E, indagou Marinês apreensiva, e eu lhe pergunto, qual desses padrões você gostaria de eliminar? Obviamente os negativos. Pois bem, nossos pensamentos são fruto do que somos hoje. A vida é cheia de inteligência, por isso muito sábia, e sempre que pode nos dá toques, sinais, sempre no intuito de nos ajudar a melhorar e crescer. E esses sinais podem ser algo ruim, desagradável, como um incidente que me vitimou. Sim, mas eu não acredito em vítimas e você tampouco acredita nisso.
Sempre foi consciente de sua responsabilidade perante a vida. Você sempre soube, Marinês, que somos responsáveis por tudo que nos acontece. Portanto, sabendo disso, não há como pensar em ter sido uma vítima do destino. Eu sei, mas por mais que tente, não consigo imaginar como possa ter atraído uma situação tão degradante em minha vida. Pensa que não parei para pensar como atraí isso? E sabe a conclusão ao qual cheguei, Dona Alzira? Não, que isso deve ser por resgate de outras vidas. Alzira esboçou um leve sorriso e Marinês fechou o senho. Porque a senhora está sorrindo? Se não consigo encontrar a causa agora, ela só pode estar em outra vida. Não vamos confundir as coisas. É por essa razão que muitos se interessam e começam a estudar o mundo espiritual. Aí se confundem com conceitos infundados sobre karmas, resgates, débitos. Na verdade, se acreditarmos que tudo o que nos acontece de ruim é resgate de outras vidas, então por que estamos aqui? Para apanhar, nada mais? Para viver sempre em sofrimento? Não acha isso simplório, pequeno demais diante da generosidade da vida? Não sei. A vida tão inteligente e dotada de infinitos recursos não estaria nos fazendo de marionetes, brincando com nossos sentimentos e se comprazendo de nossa dor? A senhora é espiritualista. Como não acreditar nisso? Somos espíritos com imensa experiência de vida. Encarnamos e desencarnamos várias vezes a fim de amadurecer e crescer. Tudo o que nos acontece é reflexo do que pensamos, mas cada caso é único. Vamos nos concentrar no seu em particular. A senhora consegue perceber mais do que eu. Ajude-me a entender o que está acontecendo comigo. A médium pegou nas mãos de Marinês com delicadeza. Pare e analise seus pensamentos. Certo. Se eles moldam sua vida, em que está pensando nesse exato momento? Precisa parar e prestar atenção no que sente e, consequentemente, no que diz. Se quer ser dona de sua vida, precisa selecionar, filtrar as palavras e pensamentos. Você é quem manda na mente, e não o contrário. Assuma o poder que a vida lhe deu. Ter consciência de que temos poder para mudar nossos pensamentos e, por conseguinte, nossas crenças e atitudes é simplesmente divino, mágico. Você pode guiar sua vida para onde quiser. Isso se chama evolução. Tenho me retraído, sim. Eu me apaixonei. Marinês baixou os olhos constrangida. Alzira afagou-lhe novamente os cabelos. E por que se sente culpada? Por amar seu cunhado? Marinês arregalou os olhos de tal maneira que eles pareciam querer saltar das órbitas. Como soube? Segredo de amigas, fique tranquila. Pura percepção. Não se esqueça de que sou uma estudiosa do comportamento humano, uma observadora nata da vida. Você e Eduardo conseguem fingir para os outros, mas não para mim. Como assim? Acha que ele sente o mesmo. Infelizmente está ligado a Maria Lúcia e nem mesmo espíritos amigos podem ajudá-lo por hora. As energias que ela e Henrique emanam atrapalham a harmonização daquele lar. Fica difícil prestarmos auxílio a Eduardo, mas não deixa de ser um treino para ele procurar usar também o poder que tem. Ele precisa ser mais firme, agir de acordo com o que sente. Mas ele se casou com minha irmã e vai ser pai. Como pode estar apaixonado por mim? Isso não interessa. Cada um atrai aquilo de que precisa, nada como a experiência. Mas por que vivi uma situação tão traumática? O fato de amar Eduardo a fez se sentir suja e pecadora? Marinês balançou a cabeça afirmativamente. Então agora posso lhe explicar pelo menos o porquê de ter lesado seus órgãos genitais internos. Por favor, preciso de uma ajuda. Quero alargar minha consciência e vou mudar. Eu quero mudar. Alzira bateu delicadamente em suas mãos. Você sempre foi uma boa filha, boa amiga, boa irmã. Sim, sempre me esforcei. Sempre se esforçou, mas nunca foi natural. Marinês, somos o resultado de várias vidas, aprendendo e errando, às vezes fazendo gol de placa, como dizem os jovens, e às vezes escorregando. Você sempre achou que não era suficientemente boa, por isso se esforçou tanto em ser boa em tudo. E não é certo procurar ser boa em tudo. Claro que é bom, mas desde que isso seja genuíno, espontâneo, sem se sentir obrigada a fazer.
A vida quer que sejamos bons para nós mesmos. Devemos seguir as vontades do nosso espírito e não da nossa mente. Por isso, é importante ressaltar que você é quem manda e governa a mente, e não o contrário. Você pode se tornar escrava da cabeça. Veja, seu útero e ovário foram inutilizados. Você bloqueou sobremaneira sua criatividade. Sim. E ser criativo é ser flexível, saber lidar com os imprevistos da vida, é ser espontânea, não ter medo de errar nem de sentir. Que pensamento tão forte a deixou tão aflita, a ponto de permitir que seus órgãos fossem danificados? O que a frustrou tanto a ponto de bloquear seu fluxo criativo? Marinês ficou em silêncio por um instante refletindo. Tentei bloquear a todo custo o que sinto por Eduardo. Fez isso porque, segundo sua mente, isso seria se expor ao ridículo. Retraiu-se por medo de se tornar alvo da crítica dos outros, certo? Tem razão. Procurei sufocar esse sentimento, mas não consegui. E mesmo depois de tudo o que passei, esse sentimento continua vibrando forte dentro de mim. Marinês deixou que as lágrimas rolassem livremente pelo rosto. Alzira, com a modulação da voz levemente alterada, deu prosseguimento. Permita-se aceitar-se como é. Não dependa jamais da aprovação dos outros. Dê aprovação a si mesma. Sinta-se segura para encarar todo e qualquer desafio que a vida lhe trouxer. Você é forte e pode mudar. Não reprima sua força. Seja uma aliada de si mesma. Seja espontânea e logo mais tudo vai se acertar. Marinês nada disse. Aquelas palavras a tocaram profundamente. Jamais iria esquecer-se delas. Num gesto de agradecimento, abraçou Alzira com imenso carinho. Obrigada. Não há de quê. Não acha que está na hora de voltar a viver? Tenha certeza de que a partir de hoje as coisas vão mudar. Não vou mais me abandonar. Vou atrás da minha felicidade. Danem-se os preconceitos, o que os outros vão dizer de mim. Alzira sentiu imensa alegria. Marinês começava a reagir. Mesmo depois de passar por situação tão traumática, ela tentava, com toda a força, dar a volta por cima.